Shabbat Shalom, Leikula, como é bom poder estar aqui com você no finalzinho de mais um Shabbat, né? Uma pena que já está acabando, mas graças ao Eterno, essa semana aqui a gente tem, além do Shabbat semanal, um dia de Shabbat durante a semana, né? Um descanso solene aí, no pôr, se começa, né, aqui pra gente, no pôr do sol da segunda-feira, no pôr do sol do segundo dia, e até o pôr do sol do terceiro dia, que é o dia de Yom Teruah, Rosh Hashanah. No finalzinho do estudo, a gente fala novamente sobre isso. Eu sou Fábio Mazzarella, você está no canal Ativá Total. É uma grande honra, um grande prazer para mim poder estar aqui com você, estudando um pouquinho mais do livro da Torá, do Sefer Torá, né? Para aprender a respeito da vontade do Eterno para nós, né? É uma bênção realmente. E não vou me estender muito nesse início, vamos partir direto para a nossa leitura, que a gente tem bastante coisa interessante para tratar no restinho dessa Parashá Nitzavim, a 51ª porção da Torá, ok? Bom, vamos lá. Verraiá, bechamor, e sendo que, ouvindo, et divrei halá, as palavras da maldição, hazot, desta maldição. Como assim as palavras dessa maldição? Se você voltar na porção passada e até mesmo nas anteriores, a gente já tem um prelúdio disso, né? Quando você assume aliança com o Eterno, existem termos negativos para quando você falhar em guardar essa aliança. O Eterno mostra pra gente o que acontece quando nós nos afastamos dele, tá? Então, é para isso que a gente tem essa maldição descrita aqui, diversas maldições, certo? E esse mesmo escrito é como se fosse um escrito de dívida. Então é o que Shaul diz, que o escrito da dívida que estava sobre nós foi pago por Yeshua. É bonito a gente poder observar isso também, ok? Mas estamos falando sobre a maldição da Torá, especialmente o capítulo 28 de Deuteronômio, que não significa que a Torá é uma maldição, mas sim que na Torá existe uma maldição para aqueles que se comprometem e depois abandonam os caminhos do Eterno. Então, vamos seguir aqui. Ha'alá hazot. Aqui depois eu já repito para vocês, já falo para vocês a respeito do porque eu marquei de vermelho. Ve hit barecha belivivó lemor. E dirás no teu coração, para falar, para dizer, né? Shalom hieli, paz haverá para mim, que bishirut libi elecha liman sifot aravá et hatsimea. Aqui o que ele está dizendo, vai haver paz para mim, mesmo que eu continue persistindo em contrariar o mandamento da Torá, mantendo a dureza do coração, um coração resignado para não seguir conforme a escritura pede para que nós sigamos, né? E aqui, curiosamente, ele traz para a gente essa expressão aqui, né? Que está dizendo, é como se fosse saciar a sede. Aqui está dizendo, ajuntando a embriaguez à sede. Mas essa expressão é como se fosse saciar a sede. Mas, na realidade, é quando você persegue um desejo intenso que você tem que contraria as instruções da Torá. É isso que essa expressão tá trazendo para nós. A pessoa, mesmo sabendo que está transgredindo, ela pensa que haverá shalom para ela, mesmo que ela persista em seguir o próprio coração, caminhando conforme o próprio coração. Sim. Antes da gente adentrar nisso, eu gostaria de tratar com vocês a respeito dessa palavrinha, Alá. Eu já falei a respeito dela antes, mas vou trazer só uma lembrança para a gente poder ficar atento, né? Se a gente notar essa palavra Alá, vamos fazer a gemátria dela. 35. Somando tudo, nós temos 36. E este 36, nós já vamos entender o que ele pode estar apontando para a gente. Aqui nós temos 1, 10, 20. Opa! E 5. Ficou feio esse 5. E 5.
Não melhorou muito, né? Mas pelo menos dá pra gente entender que é um 5. Somando tudo, também nós temos 36. Este verbo que tá aqui é, na verdade, uma pergunta. É aieka, essa palavra. A palavra aieka, ela aparece logo ali em Bereshit, após o problema que houve com o fruto. O Eterno aparece e fala que ele vai crar e chamou. E aí ele pergunta, aieka, é como se fosse onde você está? Cadê você, Adam? Ele queria resolver o problema que tinha acabado de se iniciar ali com a ingestão do fruto, da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, a gente pode olhar para isso aqui e tirar lições. Se nós observarmos essas palavras, os sábios trazem para a gente que ela é um acróstico de Elohim, Yodea, Kol, e aqui Anistarot. Elohim conhece todas as coisas ocultas. Então, é como se esta palavra, além de uma pergunta para entender aonde estava Adam, ela traz nela um aviso de que o Eterno já sabia o que havia acontecido e que era melhor Adam se posicionar e resolver o problema, rapidamente resolver o problema. Quando a gente olha para isso e a gente vê o que está escrito aqui, a gente pode ver que essa Alá, ela acerta a pessoa, essa maldição, esse aviso, né, de maldição, ele acerta a pessoa mesmo que ela comece a cometer essas faltas de forma escondida. Então, o 36 tem a ver com o pecado que é oculto, o pecado escondido. Porque Adam peca e se esconde. Alá fala sobre isso também. Nós vimos na mulher de Sotá falando a respeito disso também, dando 36 em determinados momentos, né? E a gente fez um estudo olhando para esse número, falando até mesmo de Acã. Acã significa turbulento, problemático, né? Que é um dos homens que comete um erro que acaba num apedrejamento. A gente tem no livro de Josué, se não me engano, capítulo 7, falando sobre Acã. Eu até falei Acã no estudo passado, eu acho, mas não era Acã na hora, eu tava falando de Corar, né? Então fica aí o aviso. Mas aqui nós temos realmente Acã, que comete uma falta ao roubar uma capa babilônica. De forma oculta, ele pega essa capa, leva para sua tenda e esconde no chão da tenda junto com ouro e tudo mais. E no fim das contas, o que acontece? O pecado é revelado, que nada vai ficar em oculto, e o processo em que houve a revelação desse pecado é muito doloroso, porque 36 pessoas, 36 homens, perdem a vida nesse pecado de ocultamento que Acã comete. 36 homens. Novamente, o número 36 aparecendo associado a isso. Então eu trouxe como um lembrete para a gente tomar cuidado, né? Quando eu falo você, em toda parte do estudo eu digo você, mas estou falando comigo mesmo. Mesmo porque eu vou assistir eu mesmo falando. Então, a ideia é essa, para a gente refletir a respeito do que a Torá traz para a gente como avisos subsequentes, repetições. Se o Eterno repete alguma coisa ou traz uma ideia diversas vezes, é porque ele sabe que o ser humano tem potencial de cair naquilo. Então, quando ele dá um aviso, é para a gente prestar atenção, porque esse aviso não vem vazio. Ele vem para revelar uma fraqueza que nós, como seres humanos, carregamos em nós mesmos, desde o princípio por conta da nossa natureza. Então, é importante a gente observar isso. Ve'et Sefer Roveno, e o escrito da nossa dívida, o livro da nossa dívida, o Sefer Ahukim, o escrito que foi talhado em pedra, é mais ou menos isso, vem de Rukak. Do mesmo jeito que você escrevia alguma coisa entalhando na pedra,
Essa é a palavra utilizada aqui. Então não tem jeito, tem que ser pago mesmo, é uma coisa fixa. Asher anavanu, que estava sobre nós, maha ve'ago, apagou e tirou, min hamislah, da estrada, da onde a gente vai ter que percorrer, vai tikaihu, e pregou ele batslav, no madeiro, na cruz aqui no caso, né? Que era o método de execução que os romanos utilizavam. Alken, portanto, em leish não haja para homem li arishia, para tratá-los como ímpios, né? A palavra aqui é de ímpio. Etirem, a vocês, od, mais. Aldivar, sobre assuntos. Me'achal, do que comer. O mashke, e sobre beber. O aldivar, ou sobre assunto. Moed, dos encontros marcados, das festividades. Rosh Chodesh, lua nova. O Shabbat. Ele está falando que não haja nenhum homem para imputar impiedade em vocês a respeito do que concerne a comida, bebida, encontros marcados. É isso que ele está querendo trazer para a gente. Eu vejo muita gente utilizando esse verso aqui para dizer, ai, tá vendo? Eu posso comer qualquer coisa. Esse negócio de kashrut, de comida apropriada, de descansar no Shabat, isso aí não existe mais. Não serve mais para nada. Ninguém pode tratar como ímpio quem faz uma coisa como essa. E aqui, esse tratar como ímpio não é só a gente. Longe de nós julgar alguém, fazer mal para alguém. A gente avisa, ensina, mas a pessoa toma a decisão dela. Não precisa nem ficar repetindo. Ela sabe o que é o certo e o que é o errado. A partir do momento que você falou, ela vai avaliar. Mas o ponto todo é dando a entender de que nem o Eterno mesmo se preocupa mais com essas coisas. Utilizando até o próximo versículo como base para isso. Kihem, porque essas coisas, rak salilim, são apenas sombras. A palavra aqui é tsal. Só que não é bem sombra. A palavra para sombra, tsal, naquele tempo, até hoje também, tem a conotação de projeção. Porque é uma cópia do que está ali. Veja, a gente consegue ter esse mesmo raciocínio a respeito do próprio Mishkan. Quando o Eterno pede para que seja construído o Mishkan, terreno, ele fala para que tudo seja feito conforme o modelo que Moshe viu quando estava no monte. Ou seja, houve um modelo que Moshe enxergou no monte para executar o serviço embaixo. Então é como se no céu, em algum lugar do firmamento, o que quer que seja, uma dimensão espiritual diferente, o Eterno tenha um Mishkan, como que foi construído a esse modo aqui na Terra. Veja, a gente pode falar que o Mishkan, terreno, feito por Moshe, é um tsal, é uma sombra do Mishkan celestial. Como assim? Imagina, nós temos a luz que vem do Eterno. Essa luz que vem do Eterno bate no Mishkan celestial e reflete aqui na Terra no formato do Mishkan que nós temos aqui, que é semelhante, tem semelhança com o outro Mishkan que está nos céus. Até a palavra para imagem vem desse mesmo shoresh, dessa mesma raiz. Quando o Eterno cria o homem, ele fala, façamos o homem, né? Kitselemeno, que demuteno, né? Conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse tselemeno, a palavra tselem para imagem, vem de tsal, que é sombra. Porque veja, se a gente faz uma sombra assim, por exemplo, se eu faço assim com a minha mão e coloco uma lanterna, você vai ver a imagem da minha mão projetada na parede. Então, a gente pode ler que essas coisas, festas, Shabat, comida apropriada, todas essas coisas, todos os hukim que estão na Torá também, tudo isso, são a imagem do Mashiach. Nós não temos acesso físico a Yeshua agora. Ele não está aqui fisicamente conosco. Mas nós podemos prestar atenção numa coisa. Essas coisas são imagens, são representações
do que é o mundo vindouro que ele vai inaugurar pra gente. Com o pai dele, é claro, né? Mas se essas coisas são imagem do mundo vindouro e imagem do Mashiach, nós podemos viver essa realidade aqui, hoje, mesmo com as limitações que nós temos. Mas podemos fazer o nosso melhor para já viver nesse reino. Por isso ele sempre falava, eis que o reino dos céus é chegado a vós. Porque nós precisamos decidir entrar para agir conforme o próprio reino, entende? Então, Kihem Rak Tsilalim, já falamos sobre imagem, ou aqui sombra. La Divarim, das coisas, dos assuntos, Asher Hitiatidu Lavô, dos assuntos que tem de vir, o Mikuram Hu Bamashir, mas a sua substância está no Mashiach. Então veja, do mesmo jeito que eu falei sobre o Mishkan terreno e o Mishkan celestial, você tem a luz que vem do eterno batendo em alguma coisa sólida que tem substância e isso criando uma sombra. Então você tinha o Mishkan celestial, batia a luz do eterno e isso projetava uma sombra que era o Mishkan aqui terreno. Da mesma forma, nós temos as festas, Shabbat, Kasherut, sendo essa sombra que vem da luz do eterno, batendo no Mashiach e gerando essa imagem dessas coisas para nós hoje. Nós podemos reconhecer e olhar para o Mashiach quando nós olhamos para as festas, quando nós olhamos para a comida kasher. Olhar que eu estou dizendo é observar, perceber e absorver. Certo? Então, vamos prosseguir com isso. Lo Yové. Então, a gente terminou essa parte, né, com relação a Colossenses, explicando sobre esse Alá e também mostrando que não tem nada a ver com o que as pessoas dizem, né? Quero voltar a focar nisso. Vocês podem ouvir durante sua caminhada de Tchuvá pessoas dizendo que, olha aqui, ó, em Colossenses 2, 16, 17, fala que essas coisas são sombra, como se fosse uma coisa ruim. Já passou, é passado. Sombra do que há de vir é passado. Ninguém pode julgar conforme a bebida, a comida. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo justamente o contrário. Por quê? Quando os gentios, vamos usar esse termo que não é tão legal, mas os estrangeiros começaram a se converter para o eterno, acontece um fenômeno. Os Yehudim, os naturais, alguns, não todos, alguns dos Yehudim, veja, isso que eu faço, que eu falo, por exemplo, os Yehudim são alguns, né? Não estou falando de todos, mas como força de linguagem a gente fala dessa forma generalizada, aí dá a entender que são todos. É a mesma coisa que o Hanan faz no Evangelho. É até bom que tenha acontecido, que eu já aproveitei e expliquei para vocês. Então não são todos, alguns deles, ok? Olhavam para a situação e falavam, vocês não podem fazer essas coisas, isso não é para vocês, que são estrangeiros, isso é para nós, as festividades são para nós, a comida kasher é para nós, não é para vocês. Vocês têm que, para vocês é isso aqui. Alguns até no futuro, disseram que teria, são 7 coisas que vocês têm que fazer, se é que vocês me entendem. É complicado, nós precisamos tomar cuidado com religião. Seja qual for, do lado A ou do lado B. Uma para menos, uma para mais. Aqui nesse caso, as duas em consonância dizendo que isso aqui é para falar que, as duas maiores, né? Isso aqui não é para nós. Não é, por exemplo, para o estrangeiro. Se você não é estrangeiro, tudo bem. Estou dizendo com relação a quem está se achegando, né? As pessoas falam, não, isso não é para vocês. Olha o texto, por exemplo, de Colossenses 2. Absurdo. O texto é muito nítido, é muito claro, e a gente consegue entender do que está falando, né? E aí cabe a cada um seguir conforme a própria consciência, né? Então, vamos seguir aqui. Lo Yové Adonai Slocha Lo Ki As Yashan Af Adonai Vekniato Ba Ishahu. O Eterno não vai querer te perdoar. A ira dele vai se acender contra este homem que estiver fazendo conforme o que é errado, saciando a sua sede de fazer aquilo que é errado e dizendo no seu coração, tá tudo bem. Foi o que a gente leu lá no verso 18. Vê
Ravatsa bo kol ha'alá. E todas essas maldições, Hakituvá, que estão escritas Basefer Hazé, neste livro, Umará Adonai et Shmo, e apagará Adonai o nome deste homem, Mitahat Hashamai, de debaixo dos céus. Pesado, né? Ve Rivdilo, e separará dele, Adonai, Lerá, o mal, Mikol Shivtei Israel. Então separará para Adonai todo o mal das tribos de Israel, que rol alot habrit, e todas as maldições contidas nessa aliança, Hakituvá Basefer, escritas no livro a Torá Hazé, desta instrução. Então, Adonai vai separar o mal dentre todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escritas nesse livro. Como assim separará o mal? Ele vai apagar o nome de debaixo da terra. E esse apagar o nome é realmente fazer a pessoa deixar de existir. Inclusive, os juízos antes eram muito diferentes. Eles eram praticamente instantâneos em alguns momentos. A sua proximidade com relação ao período em que o Eterno estava mais revelado, formalmente revelado, né? As coisas aconteciam muito rápido. Por exemplo, não houve momento de revelação da presença do Eterno como houve com o Mishkan, com relação à glória do Eterno. Não estou colocando Yeshua nesse ponto, estou dizendo a respeito dos juízos. O Eterno aparecia, a sua glória aparecia sobre o Mishkan. Então começava algum problema a surgir, ele mesmo aparecia e cuidava, resolvia o problema. E, às vezes o juízo era fulminante, era na hora, era instantâneo. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Aqui ele está dizendo que as pessoas que persistirem em fazer esse tipo de pecado, se apegarem ao pecado e desprezarem a aliança, terão o nome removido. E aqui separa o mal de Israel, porque se essa pessoa é cortada e o mal estava com ela, não tem mais potencial de contaminar as tribos de Israel. Então existe um propósito até mesmo nestas alot abrit, nestas maldições, nesses juramentos de maldição da aliança. Vi amar Ador a Aharon, dirá a geração posterior, que a geração que posterior, Bneichem, dos filhos deles, Asher Yakomu me aharechem, que se levantarem depois deles, Vi Hanachri, e o estrangeiro, Asher Yavo Meeretz, que vier de uma terra Rihoká, distante, Virraú et Makot, e verá ferida, como foi ferida a Aretz Hari, esta terra. Ve et Tahaluei, e as suas enfermidades, Asher Ilá Adonai Ba, com que o Eterno feriu nela. Gafrit Vamelach, enxofre e sal, Srefá, queimadura, Kolha Artsa, queimará toda a sua terra, e sal e enxofre. Lotizará, não haverá semente, Vilo Tatzmicha, e não brotará, não crescerá, Velo e Ale, e não subirá, Vadela, Kol Esev, toda Eva, não vai ter nenhuma que suba, que cresça, que germine. Que marpehat, porque estarão como Sidom va Amorá, Sodoma e Gomorra. Aqui a gente tem a tradução mais... Aqui a gente tem a tradução embaixo para você entender do que se está falando, mas Amorá é Gomorra, é mais ou menos isso. Adamá, a terra, Utziviim, aqui está dizendo para ler assim, Utzivoim, Asher Hafar Adonai, Beafo, Uvahamato, que o Eterno tiver caído, feito, apresentado, né, tiver colocado contra
a terra a sua fúria, a sua ira, no seu furor a sua ira. É mais ou menos nesse sentido. Então a terra vai ficar completamente dizimada. Não vai ter planta que cresça. Vai ter enxofre e sal. Hoje, se a gente for em Sidom e Amorá, em Sodoma e Gomorra, a gente consegue ver, inclusive, pedaços de enxofre, né? Lá, você queima o fogo, queima azul. No sol forte não dá pra ver. Se você levar para o escuro e botar fogo, você vai ver que o fogo queima azul. Então, provavelmente, o fogo que caiu do céu na época do juízo de Sidom e Amorá e das outras cidades, né? 5, né? Ali o fogo que caía do céu era azul, muito provavelmente, nesse momento terrível. Vi amru kol hagoim al me asa Adonai kaká, e dirão todas as nações sobre ela, né? Sobre o acontecido. O que fez Adonai para ferir la aretz hazot, esta terra, me hari a af hagadol azé, o que trouxe essa grande ira para essa terra? Ve amru al, e dirão sobre isso, asher azvu et brit Adonai, que abandonaram a aliança de Adonai, Elohei, o Elohim, avotam, dos pais deles, asher karat imam, que firmou, que cortou, lembra que a gente falou sobre as partes cortadas? É a mesma palavra aqui, que firmou imam com eles, bihotzio otam me eretz mitzrayim, quando saíram da terra do Egito, vayelhu, e foram, vayavdu, e serviram, Elohim acherim, deuses estranhos, vaishtahavu, e se prostraram, lahem, para eles, Elohim asher lo yadum, e Idaum, perdão, deuses aos quais não conheceram, vilo alak lahem, e não lhes foi repartido, não lhes foi dado. Foram até lá e serviram estes deuses estranhos, por isso houve esse mal todo. Vaihar af, e então acendeu-se a ira de Adonai, ba'aretzahi, nesta terra, nela, lihavi aleiha et kol hakelalá hakituvá basefer hazé, para colocar sobre ela, para trazer sobre ela toda a maldição escrita neste livro. Vai Shem Adonai me'al, e os removeu Adonai de sobre Adamatam, da terra deles. Ba'af Uvihemá, com furor e grande indignação. O Biketsef Gadol, que é ira, que é furor, e aqui é indignação. Vai Shlichem, e os enviou, né? Na verdade, enviar é com ret. Aqui é com raf, é jogar mesmo. Vai Shlichem, e os jogou el eretz acheret, a uma terra estranha. Kayom hazé, como se pode observar hoje. Anistarot Ladonai, o oculto pertence ao Eterno, Eloheinu, o nosso Elohim, Vihaglot, e o revelado, que é revelado, Lanu, para nós, o Livaneino, e para os nossos filhos, Adolam, para sempre, La Sotetikol Divrei HaTorah Hazot, para que se faça conforme o que está escrito nesta Torá, cumprir todas as palavras desta Torá aqui. Capítulo 30. Ve'aya que yavo aleiha, e será que quando vierem sobre ti, kol hadevarim ha'ele, todas estas coisas, habraha u hakelalá, a bênção e a maldição, asher natati lifanecha, que eu colocar diante da vossa face, ve hashevot el livavecha behol agoim asher hidicha Adonai Elohecha Shama. Então, pensarás sobre pro seu coração, em todas as nações a qual tiver espalhado você, Adonai, o seu Elohim, tiver te colocado lá, Ve Shavta, e se voltará, aqui é
O shoresh shuv tem a ver com chuvu, com voltar, com chuvá, que é justamente o nome do canal, né? Então, e voltarás, você vai voltar, vai fazer o caminho de retorno. Ad Adonai Elohecha, até o eterno vosso Elohim. Vi, chamata e ouvirá, vecolou na voz dele, que rola shera no rim etzavecha ayom, conforme tudo que eu ordeno a vocês hoje, a você hoje. Atá uvanecha, tu e seu filho, berrol levavecha, com todo o teu coração, o verrol nafshecha, e com toda a tua alma. Vishava Adonai Elohecha et eshifuatecha, então o eterno teu Elohim te fará voltar do seu aprisionamento. Virihamecha, e terá, aqui a palavra é útero, é ventre. Então, Rahem é um tipo de piedade que vem de dentro. Sabe quando você se compadece, que até lá dentro mexe sua entranha? É isso aqui. Então vai se compadecer de você. Vishave veki betserra mikol amim, e vai te ajuntar de todos os povos. Asher evitserra Adonai Elohecha chamar, do qual o eterno vosso Elohim te espalhou. Emihie nidahaha, ainda que estejam dispersos, biketse, ajuntará a Shamaim, te ajuntará dos céus. Misham e Kabetserra, desde lá te ajuntará. Adonai Elohecha, o Misham e Kachecha, e de lá vos tomará. Então, mesmo que vocês estejam dispersos na extremidade do céu, o Eterno vai tomá-los e juntá-los de lá. Vereviachá Adonai Elohecha, e te introduzirás, te colocarás, Adonai, o vosso Elohim, El Haaretz, para a terra, Asher Yarshu Avotecha, que herdaram, tomaram por herança os vossos pais, Vaiaristá, e as tomarão, Veritivichá, e será boa, e será o teu bem, Verbecha me Avotecha, e será maior, e será Rav, será muito mais do que os seus pais. O mol Adonai Elohecha et levavecha, e circuncidará o eterno vosso coração, ve et levavizarecha, e o coração da tua semente, leahavá et Adonai Elohecha bechol levavecha, para amar o eterno vosso Elohim de todo o seu coração, o verrol nafshecha limaam rayecha, para que vivas, de toda a tua alma, para que vivas. Olha que bonito. Vai ser feita essa remoção daquilo que impede a nossa conexão perfeita com o Eterno. E aí, poderíamos amar o Eterno, nosso Elohim, de todo o coração, de toda a nossa alma, para que tenhamos vida. Muito bonito, né? Do jeito que Moshe, com visão profética, vê esse reagrupamento. É maravilhoso. Venatan e dará Adonai Elohecha et kol ha'alot ha'ele, e dará o Eterno todas essas maldições que estão aqui, aloivecha, sobre o teu inimigo, ve'al siniecha, e todo aquele que te odeia, asher ridafucha, e que perseguiram vocês, ve'atá tashuv, e agora volta, vi chamata, escuta, bekol Adonai, a voz de Adonai, ve'asita etikol mitzvotaev, e faça conforme todos os mandamentos dele, asher anohim etzavecha ayom, conforme eu ordeno a vocês hoje. Escutem, prestem atenção, ouçam com atenção, e façam tudo conforme o Eterno, teu Elohim, ordena. É pro bem, é para que vivas, como a gente viu, né? Ve'hotirecha Adonai Elohecha bechol ma'aseh, e prosperará todas as obras das suas mãos, e aderra bepri vitinecha, do fruto do teu ventre, o bepri beremeterra, dos teus animais, o bepri adamaterra, da tua terra, litová, para o bem, que e a chuva Adonai lassus, porque te trará o Eterno, alecha litov, colocar sobre você o bem, kasher sas al avoterra, e se alegrará conforme se alegrou sobre os seus pais. Trará o bem que trouxe a eles e se alegrará como se alegrou em fazer o bem
aos teus pais. Ki tishma bekol Adonai Elohecha, se ouvires a voz de Adonai, o vosso Elohim, lishomer mitzvotaiv, para ouvir os mandamentos dele, verukotaiv, e os seus estatutos, hakituvá basefer hatorá, que estão escritos no livro da Torá, azé desta Torá. Ki tashuv el Adonai Elohecha, quando se voltares, retornares para Adonai, o vosso Elohim, bekol evaveru vechol nafshecha, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que a mitzvah azot, porque esse mandamento, a mitzvah, esse mandamento, aqui que Asher anohim etzafecha hayom, que eu te ordeno hoje, lo nifalet i, ele não é fantástico, estrondoso, absurdamente complexo, ele é mimerra vilo rohika i, e ele também não está longe, ele não é muito maravilhoso para ti, uma coisa que você não vai conseguir absorver, e ele nem está longe de você. Lo bashamaim, não está nos céus, ri, essa mitzvah, essa ordenança, lemor, para que você diga, meia lala no hashamaima, quem subirá até os céus, ve e carrera, e trará lanu, e o trará para nós, vai ashmeeno, e nós ouviremos otá, a este, né, que trouxer, vi na cena, para que nós possamos ouvi-lo e para que nós possamos executar. Quem que vai subir no céu e buscar? Não está lá no céu o mandamento para você ter que falar, quem que vai para o céu, subir até o céu, pegar o mandamento e trazer para nós para que a gente possa ouvir a ele e praticá-lo. Velo me ever, e não no atravessar, layam hi, não está do outro lado do mar, lemor, para que digas, me avar lanu, quem atravessará para nós, el ever ayam, do outro lado do mar, veikarrea, e trará lanu, ve yashmeeno, e ouviremos, otá vi na cena, e faremos e executaremos. Que caro veleha radavar, porque está próxima de ti a palavra meod, muito próxima de ti essa palavra, bepirra, na vossa boca, na tua boca, been, pi é boca, ra tua, então na tua boca, uvelevaverra, e no teu coração lá, sot, para praticar, para fazer, para cumprir. E aqui é interessante a gente notar, muitas vezes a gente se pergunta, meu Deus, são muitos mandamentos, são muitos, quando a gente para olhar, são mesmo, são bastantes mandamentos, não é pouco. O ponto todo é que o Eterno tem um sistema em que pouco a pouco, meat, nós podemos ir avançando e aprendendo mais para praticar. Não é uma coisa meramente filosófica, que você aprende e guarda. Você aprende para praticar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. Esse aprender para praticar exige que você tenha um começo. E para que as pessoas não ficassem perdidas, porque veja, com Yeshua, a quantidade de pessoas que são estrangeiros que se achegariam ao povo, lembra? A gente tem o Shoresh de uma oliveira, a raiz de uma oliveira, que são os patriarcas, e essa raiz extrai os nutrientes e alimenta toda a árvore, desde os galhos naturais até os galhos que são enxertados, que não são naturais dessa oliveira. Nós podemos ver que o que nutre esses patriarcas, o que nutre a gente através dos patriarcas, é justamente a Torá, as alianças do Eterno. Então a gente precisa receber dessas alianças. Não é uma aliança diferente do que a deles. Só que sempre à luz do Mashiach. Porque veja, eu vejo como se Yeshua fosse o homem que está cuidando dessa árvore, né? E a gente precisa observar que nós precisamos aprender e fazer conforme ele fez. Isso não facilita o trabalho. Na verdade, dificulta. Mas mostra o melhor caminho para que nós possamos cumprir. E quando as pessoas na época, um pouquinho após Yeshua ser assunto aos céus, acontece um processo, uma deliberação, para que se entendesse e se decidisse o que as pessoas que estavam se achegando à fé deveriam ou não fazer.
Só que tem um porém, existe um problema. Com o passar do tempo, a religião acabou por colocar muitas coisas que não são mandamentos como mandamentos dentro das práticas comuns nas sinagogas da época de Yeshua mesmo. Inclusive, grandes embates ele travou com os Perushim por conta disso. Por que ele debatia mais com os Perushim? Porque é com quem ele tinha mais proximidade. Ele rasgava o verbo, ele lavava a roupa suja com eles. Então, ele falava o que ele pensava a respeito de muitas tradições que acabam por trazer peso sobre as pessoas. Existem boas tradições que nós devemos acatar, não no mesmo nível, no mesmo peso de mandamento, que é justamente os Masei HaTorá. Existia um escrito chamado de Obras da Torá na época, que Shaul HaShaliach também descasca, fala que não serve para nada, que é muito ruim, era até maldoso do jeito que ele apregou, era uma coisa maldosa. Porque ao invés de aproximar as pessoas da verdade da escritura, da Torá, faziam afastar as pessoas. Entende? Então, nós temos, quando nós vamos nos aproximar, de tomar cuidado com o que a gente pega de tradição e o que a gente não pega. O que eu vejo no meu viver, no que eu passei, o que é o mais correto é seguir estritamente o que está na Torá. E devagar, uma tradição ou outra, você vai adicionando, vai colocando no seu viver, no seu dia a dia. Por exemplo, uma coisa que eu introduzi há poucos anos, se for comparado com o tempo que eu comecei a estudar, que já faz 6 anos, graças ao Eterno, a última coisa que eu comecei a adicionar foram tradições. Por exemplo, fazer o Kabbalat Shabbat do jeito que é feito, seguindo uma certa tradição. Eu guardava o Shabbat, só que eu seguia o que estava escrito de forma estrita na escritura. E devagar você percebe que você pode aprimorar isso justamente para poder criar um padrão que facilite a sua vida. E aí eu vejo essas tradições entrando como um ponto muito positivo para as nossas vidas. Só que isso é uma coisa que você precisa deliberar e entender que não é um mandamento. Por exemplo, acender as velas do Shabat. Isso não é um mandamento, mas é uma tradição muito bonita, muito boa para a gente deixar passar. Quando a gente entende a tradição e a gente absorve, entendendo e harmonizando com o que está na Torá, está ótimo. O que a gente não pode fazer? Por exemplo, acender a vela depois do pôr do sol. Porque aí o que a gente está fazendo? Transgredindo o Shabat, que é a Torá, para guardar uma ordenança de homem, entre aspas, uma tradição, que era o que acontecia à época. Então, essas tradições começaram a ficar pesadas demais. Muitas delas foram criadas com boas intenções, e não dá para a gente julgar nem criticar. O que a gente pode fazer, a gente nem tá lá para isso, né? Yeshua fez o que tinha que fazer e ele tinha autoridade para isso. O ponto todo para você entender, os exílios aconteceram especialmente por conta da quebra do Shabat, que era o símbolo da aliança. O Shabat representa uma circuncisão do coração. Ele representa isso. Então, se você guarda o Shabat, é um bom indício de que você tem o seu coração circuncidado. Não de forma religiosa. Estou dizendo com kavaná, com vontade de amar o Eterno nesse dia. Na época, como os exílios aconteceram por conta de quebra do Shabat, o que os religiosos decidiram? Começar a criar diversas regras para proteger as pessoas de transgredir o Shabat e impedir um novo exílio. Foi isso que aconteceu. Uma criança não podia brincar debaixo de uma árvore. Por quê? Criança não pode brincar? Pode brincar, é um dia de alegria. Mas debaixo da árvore pode ser que ela se pendura, quebra o galho. O que ela fez? Podou o galho. Meu Deus, ela trabalhou, ela podou a árvore. Nossa, vai vir um exílio. Medo, pânico. Entende? Então, para não ter o problema da criança ir lá, eles vão lá e colocam esse tipo de instrução, que é uma instrução de homem, que serve como uma cerca que guarda o mandamento. Isso aí a gente vê hoje se repetindo. Por exemplo, a Torá fala para não cozinhar o cabrito no leite da mãe. E a Torá fala para a gente não dobrar para a esquerda e para a direita. O que a gente
a gente vê muitas pessoas fazendo, até tendo pias separadas. Eu não critico, a pessoa faz o que quer, não tá me atrapalhando, é na vida de cada um. Mas veja, isso é um tipo de tradição. E isso pode ser pesado demais para uma pessoa que pode até desistir da fé por conta de uma tradição humana. Porque em nenhum momento o Eterno fala, você não pode, com a colher que você mistura o leite, no futuro você lavar ela e usar com a carne, para comer carne. Não tem nada que fala que você não pode fazer isso. Só que, por medo, algumas tradições foram criadas. E baseado no medo, eu vejo que nada de bom surge. É difícil surgir alguma coisa boa vindo do medo. Do temor, sim. Mas do medo, não. São coisas diferentes. Então, eu trago isso como uma observação do contexto do que a gente vai ler agora. Masei são os atos, Hasherechim, dos enviados, dos emissários de Yeshua, no capítulo 15, em que eles mostram o caminho ideal para que as pessoas que estão se achegando ao Eterno sigam. E não é por tradição, não é por tradição, não é chegar circuncidando a pessoa, porque a circuncisão é a última parte do processo. Inverteu-se o caminho. Se a criança é circuncidada ao 8º dia, ótimo, ela vai seguir nos caminhos da Torá. Se ela não foi, e ela viveu uma vida, e ela aprendeu diversas coisas, a última coisa que ela tem que fazer é se circuncidar. Ela tem que guardar todos os aspectos da Torá, ou pelo menos entender e ir praticando da melhor forma que ela pode, entendendo que é aquilo que ela quer pro resto da vida dela. Porque é uma aliança que não tem volta mais, a pele não vai crescer de novo. Então a pessoa tem que ter certeza absoluta do que ela está fazendo para ela fazer uma circuncisão. Só que naquela época muitos enxergavam o quê? Não, a pessoa se achegou, o estrangeiro se achegou, o que se fazia? Circuncidava. A pessoa ainda está instável na fé. Ela não é uma criança para ser moldada. Pode ser que ela resista a aspectos e saia daquilo. E ela vai ter um símbolo que representa a aliança com o Eterno enquanto ela está fazendo coisa muito errada. E aí sobre ela essas maldições vão cair. E não só isso, ela pode até mesmo macular o nome do Eterno. Porque se ela carrega uma aliança com o Eterno e ela começa a fazer coisas erradas, que ela não se firmou na fé porque ela entrou adulta e não conseguiu, não achou que aquilo não era para ela, não queria, ela realmente não quis, não entrou na mente e no coração dela, você está prejudicando a ela e ao nome do Eterno. Não era aquele cara que tinha sido circuncidado. Olha o que ele está fazendo, olha que absurdo. Então, para não acontecer isso, para não se ter esse tipo de problema, existe o direcionamento que vem da parte especialmente de Yaakov HaTzadik, Jacó o justo, você conhece como Tiago. Ele era irmão de Yeshua. E aí ele dá um ensino muito bonito. Ele termina, ele tem a conclusão do que se chama como Alahá, a maneira como se deve caminhar, né? Como se deve seguir. E ele decide algumas coisas. E nós vamos ler a respeito das decisões dadas por Yaakov. O que a pessoa que está se achegando precisa fazer? O que é que ela precisa fazer imediatamente? E o que ela tem que fazer posteriormente, após ter corrigido essas coisas na vida dela. Vamos ler juntos para a gente entender e poder aplicar. Vamos lá então. Opa, vocês não estão vendo, né? Eles concluíram Lissafer, de contar, né, de falar, Vayaharishu, e calaram-se, Yaakov Aná, e Yaakov, Tiago, né, que é Jacó, o irmão de Yeshua, Aná, respondeu, Vaiomer, e disse, Anashim, homens, Ahim, irmãos, Shmiuli, escutem-me, Kossi per Shimon, como disse Shimon, Eira lima barishoná, pela primeira vez, ou da primeira vez, Pakad visitou a Elohim, aqui é Deus, né, o Eterno, et agoim, as nações, lakarat, para tomar, para ele, Mikirbam, do meio deles, lishmo, um povo conforme o seu nome, para o seu nome. Vi edim, aqui, e sabem, eles, ladivarim ha'ele, divrei aniviim kakatuv. Em hebraico ele está querendo dizer o quê? E aqui é como se fosse se testemunhassem as palavras dos profetas a respeito disso. Ou seja, concordam com isso as palavras dos profetas. Ahareizot, depois disso, Ashuv, vi Akim, eu voltarei e levantarei
et sukat David. Aqui, esse sukat é a tenda, não é tabernáculo. É realmente uma... nem tenda não é. É a cabana, conforme a festa que a gente vai fazer em breve. É uma moradia temporária. Sukat Davi Hanofelet, aqui caiu. Ve Harisoteia, e das ruínas Akim levantarei. Uvinitiha, e edificarei, restaurarei, reconstruirei. Limaam idreshu, para que busquem Etadonai, ao Eterno. Shiarit, o restante, Adam, dos homens. Vikolagoim, e todas as nações. Asher Nikra Shmi, que chamam o meu nome. Alehem, sobre eles. Nium Adonai, diz o Eterno. Ose Kolele, que faz tudo isso. Nodaim Leloim, conhecidas pelo Eterno. Meolam, da eternidade. Kol Masaiv, todas as suas obras. Alken, portanto. Haratziti, decido. Olha, ele que dava a palavra final, né? Eu decido que não se deve. Li raprid, aqui essa palavra aqui, se não me engano, é até um dos nomes temido de Isaac, né? Aparece um termo para o próprio termo, mas aqui é atemorizar, pressionar com temor, né? Nesse sentido. Então não se deve atemorizar, trazer medo, temor, aperto. Não é bem aperto, mas no português a gente consegue entender desse jeito. Etagoim ashabim, as nações que se voltam, uvaim, e entram, ela Elohim, para o Eterno. Que im katuv lahem asher e badlu, digam apenas para que façam distinção, se separem disso. Mishkutsei a elilim, da abominação, da contaminação dos ídolos. Umin niufim, umin a nerenak, umin adam, da contaminação dos ídolos, da prostituição, do estrangulado e do sangue. Aqui nós precisamos prestar atenção. Estrangulado é sobre comer carne que contém sangue. Eu já falei sobre isso num estudo anterior, explicando a respeito, inclusive, do abate que nós temos no Brasil, que a gente precisa tomar cuidado de onde a gente compra a nossa carne para ter o máximo de certeza possível de que essa carne foi abatida por hipovolemia, que é perda de sangue. Falei até de uma portaria, acho que é 365, que fala a respeito do abate humanitário. Mas é um assunto para um outro momento. Ele fala também sobre também prostituição, que é justamente você naquela época a prostituição já tinha como hoje, né? Mas isso nós podemos abranger, por exemplo, pontos em que as pessoas saem namorando com um, namorando com outro, não é nem pelo dinheiro, mas é um tipo de prostituição. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Então, o estrangulado, a abominação dos ídolos, a contaminação que vem dos ídolos, prostituição e sangue. Esse sangue aqui é especialmente para assassinato. Ah, mas nunca matei ninguém, nem, não quero, não pretendo, nunca peguei numa arma, numa faca, nada. Como até de colher para não correr o risco. Meu querido, isso aqui a gente tem que tomar cuidado porque dam é o sangue. E às vezes a gente fala alguma coisa que pode fazer mover o sangue do nosso irmão. Ou seja, fazer o nosso irmão ficar envergonhado. Isso aí já pode ser considerado assassinato. A gente não sabe o impacto que as palavras podem ter. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito difícil para o ser humano controlar a própria língua, né? A parte mais difícil de controlar é isso. Então a gente precisa olhar para essas coisas e entender que não era para apertar, colocar dificuldade e temor nos gentios. Veja, você vai começar a estudar uma coisa nova, quer se aproximar, e na segunda semana o cara tá com uma faca de pedra assim, raspando ela, esperando pra te cortar no pipi. Loucura, alô, não é, Moura Felipe? Uma coisa complicada, botar medo nas pessoas, não é assim.
começa pelo começo, que é isso aqui. E o resto das coisas as pessoas vão por si só aprendendo. Então esse é o pontapé inicial para quem vem das nações. Ah, não preciso fazer mais nada, é só isso. Não, não é assim que funciona, não. Isso aqui é o início. E como a gente sabe que isso aqui é o início e o restante vem depois, e vem depois, tem que vir, por causa do que ele fala em seguida. Que yesh, porque existe, le Moshe, para Moshe, me'az ve'ad hayom, de antes até agora, corei os leitores, shmo, do seu nome, behol ir, em todas as cidades. Va'ir, de cidade em cidade. Ve'hunikra, e ele é lido, bevate hakineset, então, nessa casa de congregar, que são as sinagogas aqui, né? Behol Shabbat, em todos os sábados, vi Shabbat, de todos os sábados em sábados. Então, no português, a gente teria isso aqui, ó. Dos tempos antigos, Moshe esse pregado significa o quê? É lido. E Moshe é um anacronismo para quê? Para a própria Torá. A Torá é chamada de Moshe muitas vezes, porque foi por meio dele que o Eterno falou a Torá. Então, o que ele está falando aqui? Você pratica essas coisas básicas e você vai todo o Shabat num lugar para aprender. Aprender em que se é apregoado sobre Moshe, vai aprender para praticar, que toda cidade tem. Hoje não é nem toda cidade, no seu lar você pode ter, como a gente está tendo aqui agora. Não estamos lendo Moshe? Não lemos? É exatamente isso que ele quer dizer. Vai para ser instruído de Shabat em Shabat, para que aí você possa, dessa maneira, evoluir e aprender da vontade do Eterno para você. Tomando cuidado com os aditivos das religiões que nós falamos, preocupar com isso, focar no que está escrito na Torá, esse é o foco, e prestar atenção que não é só isso, é evoluir depois disso, fazer essas coisas para que você possa ter o mínimo de comunhão. E aqui, se vocês observarem todos os itens que o Yaakov decide, a gente tem duas porções que falam sobre Aharei, Mot, depois da morte, e Kedoshim. Ele está falando a respeito destas duas porções. Então, a instrução deve começar por aqui. Aharei, Mot, Kedoshim, que é onde esses mandamentos estão colocados. E ali tem muita coisa no meio para você aprender. A gente viu ali a palavra para prostituição. Nilfi, essa palavra tem a ver com adultério, naf. Então, quando a pessoa sai namorando com um, depois namora com outro, depois namora com outro, ela está se unindo às pessoas com quem ela está tendo a relação. E aí, se ela não tem o procedimento formal para separação, porque toda a união selada de se formar numa só carne, se não tem a maneira certa de se fazer a separação, fica muito difícil a situação. E aí vira prostituição, nesse sentido é ficar maculando mesmo, é tudo que é imoralidade sexual. A gente vê isso tudo na Parashá Kedoshim, Parashá Harimot, falam, abordam esse tema, sobre com quem você pode, com quem você não pode namorar. Então é bem legal a gente poder parar e observar essas parashot. Essa palavra Shekutsei aqui, que fala sobre os ídolos, lá também fala sobre idolatria, mas ela lembra a gente também a respeito de Kesherut. Tem animais que são abomináveis. Então nós precisamos observar isso também. E essas parashot falam também, abordam rapidamente sobre isso. Então a gente tem esses itens aqui, a proibição do sangue, também expressa na Parashá Harimot Kedoshim. Fala sobre diversas coisas, como o processo de não agressão. Tem isso lá também. Então tem muitas coisas que estão nessas porções que envolvem muito mais do que o que está expresso aqui em 4 palavras. Então a pessoa que está iniciando, ela começa com isso e vai melhorando. Primeiro você faz, depois você melhora. Primeiro você faz e depois você melhora. E assim vai indo a vida. Lembrando que ele dá o aviso de Shabat em Shabat, a pessoa vai aprendendo.
Então tem que guardar o Shabat. Olha só também. Porque senão como que ela vai aprender? Se Shabat ela estiver trabalhando, ela não vai aprender nada. Entende? Então ela para no Shabat para aprender. Esse é o objetivo. Escutar a voz do Eterno através da Torá. E aí praticar durante a semana. Depois volta e aprende mais. Aí pratica e volta e aprende mais. E assim por diante, meato, quando vê já vai estar praticando tudo com tranquilidade. É claro que a gente sempre tem coisas a melhorar. Mas no conceito de meato, pouco a pouco a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Aprendendo e desenvolvendo. E assim a vida segue. Bom, vamos continuar com a nossa leitura. Re'e. Aqui a gente volta. É o nome de uma paraxá, né? Re'e natati lifanecha ayom. Eu coloquei diante de ti hoje et hachaim ve'et atov. A vida e o bem. Ve'et amavet ve'et hara. O mal e a morte, né? A morte e o mal. Aqui eu quero trazer para vocês um outro ponto. O Eterno presenteou para nós. A palavra aqui é essa. Natati. Ele deu de presente para nós a vida e o bem, e a morte e o mal. A escolha é nossa. E a respeito disso eu gostaria de apresentar Yeheskel, o profeta Ezequiel 18, capítulo 18, no verso 14, falando sobre isso, para que a gente possa entender como funciona. Porque nas 10 palavras fala que o Eterno visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Então a gente precisa entender como que isso funciona. E nós precisamos entender também se nós temos escolha. Já adianto, nós temos. Você escolhe o que você quer para você. Se é vida ou morte. Então vamos seguir aqui. Uma coisa que eu já ouvi uma vez e achei muito interessante. As pessoas falam, mas se o Eterno é bondade, por que no fim dos tempos vai ter gente que vai ficar apartada dele, se ele é o bem? Veja, o Eterno é tão bondoso ao ponto de te deixar escolher, mas ele também é tão justo ao ponto de respeitar a sua escolha. Então se você escolhe caminhar com ele aqui, você vai estar com ele. Se você escolhe se apartar e se separar dele, ele não vai te obrigar a ficar com ele, nem agora, nem nunca. Então é isso que a gente precisa perceber. Então vamos fazer a leitura. Verine holid ben vaiare, e eis que tendo gerado um filho, o filho veja, enxergue, note, etikol ratot, todo pecado, que a shoresh é ratá mesmo, né, de pecado. Avif, então o filho vê todos os pecados do pai, a xerassá que ele fez, vai re, e olhando para eles, e ponderando sobre eles, lo yase kaen, não faz conforme eles, não pratica eles. Al harim lo achal, nos montes não comeu. O que significa isso? A gente tem shir lamalo, não cantamos isso? Esaina ele harim me'aya voezri. A gente canta sempre. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala isso? Vou olhar para os montes e procurar ajuda vindo dos deuses pagãos? É isso? Não. Esrimei Mashem Ose Shamayim Vaaretz. Minha ajuda, o meu consolo não vem de Deus pagão nenhum. Vem do Eterno que fez os céus e a terra. É isso que está sendo dito aqui. Então é importante a gente observar que quando Yeheskel traz isso, ele traz uma informação para a gente de que a idolatria era feita nos montes através de alimentação. Por isso é tão importante a gente observar o que a gente come. O ato de comer é um ato divinal, supremo. A pessoa se conecta com a divindade através da comida. Por isso que Kashrut é tão importante. Por isso que o pecado que gerou na terra inteira foi o quê? A desobediência a respeito do que comer e do que não comer. Veja como é importante, as pessoas menosprezam isso, né? Lo achal vi einaiv, e os seus olhos, lo nasa, não levantou, el gilulei, aos ídolos, Beit Israel, da casa de Israel. Et eshet rehu lotime, e a esposa do seu próximo não contaminou. Ele não cometeu esses pecados. Veish lo oná, e o homem não oprimiu. Ravol lo raval, ele não reteve penhor, não penhorou uma coisa que o próximo precisa para sobreviver. O gizelá lo gazal, ele não roubou. Lachmo lereá, o seu pão para o faminto, Natan, ele deu. Lachmo, o seu pão, lereaev, na verdade, para o faminto, Natan, ele deu. Vi erom kissa baguet,
e o nu, ele vestiu com uma roupa. Me ani, e ao pobre, rechiviado, retirou sua mão. Não apertou, não oprimiu o pobre. Não praticou de forma ferrenha contra o pobre. Nesher, mordida. Juros, né? A palavra é engraçada porque vem de morder. Nesher, vitarbit lolakar. Não tomou para ele juros e nem lucro oneroso, um lucro malvado. Mishpatai assá, os meus juízos guardou. Berukotai aler, ou alar, e nos meus estatutos andou. Hu lo yamot, ele não morrerá. Ba'avon aviv, na iniquidade do seu pai. Raya e rie, ele viverá com certeza. Aviv, que ashak, o shek, o seu pai, que oprimiu, Gazal Gezel, roubou Ar do irmão, Va Asher, e que Lotov Asa, e que o que não é bom fez, Betor Hamaif, no meio do seu povo, Verine, eis que este Met Ba'avono, morrerá pela sua iniquidade, na sua iniquidade. Ve Amartem, Madua, e vocês dizem, por que Lo nasah ben ba'avon ha'av, por que não morre o filho na iniquidade do pai? Ve aben mishpato tzedakah, asa, porque o filho fez juízo e tzedakah, ele praticou isso. Etikol hukotaiv, e todos os meus estatutos chamar, guardou. Vayase otam, e os praticou. Rayai, ele vai viver. Anefesh arotet ri tamut, a alma que pecar, esta morrerá. Veja, isso aqui é o processo normal para quem não se arrepende. A alma que pecou, morre. O Eterno, na sua infinita misericórdia e sabedoria, providenciou o sistema sacrificial para que eles levassem os sacrifícios por arrependimento e não praticassem mais as obras anteriores. E sim, o sangue inocente seria derramado para pagar pelos pecados deles. Para nós também existe um sistema sacrificial. Se atente para Rosh Hashanah, vai ajudar a gente a se preparar para o dia das expiações, Yom Kippurim, em que nós vamos apresentar o nosso Korban, aquele que vai substituir a gente no momento da nossa angústia e da nossa aflição, porque o Eterno preparou para si e para nós o Cordeiro. Yeshua, que tira o pecado do mundo. Se a Elohim, Hotzi Hatat Haolam, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vamos continuar. Ben lo isa ba'avon ha'av. O pai não carregará, o filho não carregará a iniquidade do pai. Ve'av lo isa ba'avon ha'ben. E o pai também não vai carregar a iniquidade do filho. Tzedakat hatzadik alaiv. A justiça do justo sobre ele. Tie será verishat ro. Aqui está pedindo para ler assim. Harashá, e a iniquidade do ímpio, a live estará sobre ele. Será sobre ele. Então, quem fez o mal, vai receber o mal. Quem fez o bem, recebe o bem. Ve harashá, que yashuv, e o ímpio, o malvado, que se voltar, fizer techuvá, fizer retorno, mikol ratotaiv, de todos os pecados dele, asherassá, que tenha feito, vi chamar etikol hukotaiv, guardar os meus estatutos, ve assam mishpat tzedakah, e fizer juízo, justiça, e tzedakah, que é a justiça, rayai rie, vivo estará, lo yamut. Então, se ele fez o mal e se voltou para o bem, ele não morrerá. Melhor é como termina do que como começa. Kol Peshaiv, as suas transgressões, Asherassá, que praticou, Lo Izahru, não serão lembradas. Lo, para ele, Betzrekato Asherassai Rie, na justiça que fez, viverá. Porque ele se arrependeu, ele fez techuvá e chuva. Não é simplesmente falar, me arrependo. Não. Fazer todo o processo. Restituir quem tem que restituir, pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Isso é techuvá. Rapots erpots mot rachá, eu tenho
gosto na morte do ímpio? Nium Adonai Adonai, diz Adonai o Eterno, Alô Bechuvô Midrahaiv Berraiá. Não é, meu desejo não é que ele se volte dos caminhos e se arrependa. Não é isso que eu desejo? Não foi para isso que eu preparei tudo? O Shvu Tzadik, perdão, o Vishuv Tzadik Vetzedekato Asa. E se o justo se voltar da sua justiça, Asa, e fizer avel, maldade, que Rol HaToevot, conforme todas as abominações, Asher Asaharashá, que tenha feito o ímpio, e a se ele fizer, Vahai Kol Tzedekato, porventura vai ficar vivo na sua justiça, Asher Asa, que ele tenha feito antes. Vamos ver. Lo Tizahar Na, não será lembrado, Bamalo, sobre ele, Asher Ma'al Uveratato Asher Hatá Bam Yumat, não será lembrada a justiça que tenha feita sobre ele, e por conta da transgressão que tiver cometido nela, morrerá. Se o justo também se voltar do seu bom caminho e começar a praticar o mal conforme o ímpio. Por isso que o Eterno bate tanto na tecla. Hayom, hoje. A gente precisa focar no hoje, que é o que a gente pode controlar. Não sabemos qual é o último dia das nossas vidas. Foque no hoje. Faça tchuvá hoje, agora, enquanto você pode. Se arrependa do pecado e volte para os caminhos do Eterno. É essa a mensagem da Escritura inteirinha. E o que é o bem e o caminho? A Torá. E o mal está contido na Torá também. Você vai ler para aprender e não praticar. É o que Shaul diz. A Torá revela o pecado, porque se não houvesse Torá, não haveria pecado. Eu não saberia o que é pecado e o que não é. Imagina que coisa terrível. Entende? Então, esse é o ponto importante para você. Quando eu digo você, repita, é para você e para mim. Importante para nós. Não importa o que nós tenhamos feito de bom ontem. Ontem passou, e hoje? Como que tá? Vamos prestar atenção no hoje? Esse é o ponto todo. Que eu ordeno a vocês hoje para amar o Eterno, o Elohim de vocês, para andar nos seus caminhos, e guardar os seus mandamentos, estatutos, e juízos, e viverá, viravitá, e multiplicará, Uverachá, e abençoará Adonai Elohecha Baaretz Asheratá, vá, e vai te abençoar o Eterno, teu Elohim, na terra que você entra lá, lerestá, para herdar, para possuir. Ve'im e ifne, e se voltar e se desviar, livavecha, o teu coração, velotishma, e não ouvir, venidarta, vehistahavit, leelohim macherim, veavaditam, se você desviar o seu coração e fores seduzidos e te prostrares para deuses estranhos e os servir a esses deuses estranhos, Hagaditi, eu proclamo Lahemayom para vocês hoje, que avod, porque você vai perecer, Tovedun, perecerá perecendo, Lotarihun Yamim al-Adamah, Asher ata over, não prolongarás os dias sobre a terra que estás atravessando. Et Hayarden, este Jordão, lá a vou chamar para entrar lá, para possuir. Ha-idoti Bahem Ayom et Hashamayim ve'et haaretz achaim. E eu coloco como testemunhas para vocês hoje os céus e a terra, a vida e a morte. Natatelifanecha, a vida e a morte coloquei diante de você. Abraha ve'akelalá, a bênção e a maldição. O vaharita bahaim, tenha escolha pela vida, escolha na vida. Lima antirre, para que você viva. Atá
vizarecha, você e a sua semente, a sua descendência. Ué, mas por que se o filho não paga pelo pecado do pai, se o pai começa a pecar, o filho vai pagar? Não, o filho vai pecar também. A tendência é essa. O filho imitar o pai. Então é isso que ele está dizendo. Não permita que isso aconteça. Para amar o eterno vosso Elohim e ouvir a sua voz. O lidavka vo ki hu rayecha vi orecha yamecha lashevet al hadama asher nishba Adonai Elohecha Adonai la avotecha li Avraham li Yitzhak ou li Yaakov latet lahem. Então, vamos com calma. Ame ao Eterno, para amar o Eterno, o seu Elohim, para ouvir a sua voz. Olha só. E para se apegar nele, porque ele é a sua vida. Ele prolonga os seus dias para você habitar sobre a terra que jurou, Adonai, que ele jurou para os teus pais, para Abraão, para Yitzhak e para Yaakov, para dar de presente, para presentear a vocês. Meus queridos, então nós chegamos ao fim de mais um dos nossos shurim das Parashot HaShavua, de mais um dos nossos estudos das porções semanais. É uma porção curta, mas com muita coisa para a gente refletir. Não quis ofender nem magoar ninguém de forma nenhuma. A ideia toda é ajudar e também juntos aprendermos a caminhar pelo caminho do Eterno para que recebamos as bênçãos do Eterno. Não é para isso que nós fazemos, mas é uma consequência. E se elas não vierem, tudo bem. O mundo vindouro está aí para a gente receber. Não é mesmo? Gostaria de dar mais uma vez o aviso para vocês a respeito de Yom Teruah Rosh Hashanah. Nós vamos ter a festividade, o Moedim, o encontro do Eterno, o encontro com o Eterno, no dia 22 de setembro esse ano aqui. O primeiro dia do 7º mês do calendário original do ano de 5.786, às 19 horas, na segunda-feira, nós vamos nos encontrar para falar a respeito da festa. O Moura Felipe vai fazer uma celebração maravilhosa, como ele sempre faz. Alô, maravilhoso. Então tente conseguir estes itens aqui no Shabat. Não vá comprar no Shabat. Espere, tente, se você não conseguiu ainda no Yom Rishon, no primeiro dia, no domingo, vá atrás desses itens para que você possa se preparar e comemorar da melhor forma a festa. É o mais importante? Não. O importante é ouvir a voz do shofar. Esse é o mandamento. Mas se você tiver os itens, você vai poder participar da celebração e vai ser muito gostoso, tá? Então tente conseguir esses itens para que nós possamos celebrar juntos essa festividade maravilhosa do Eterno. E assim eu me despeço de vocês em mais um Shabat. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho. Eu costumo dizer que eu não sou um professor, eu só transmito o pouco que eu aprendi. Então, eu faço o melhor que eu posso com o que me foi dado e estou sempre na caminhada para poder aprender e melhorar, assim como vocês todos. É um prazer enorme poder estar aqui, uma honra imensa. É com muito carinho que eu falo isso tudo. Olha, eu não tenho palavras. Então, agradecendo, Shavua Tov, uma boa semana para você, que o Eterno te abençoe, te guarde, te ilumine com sabedoria, amor, muita shalom, muita paz. Para isso, alô, cadê Yosef Torres? Vamos cantar a nossa Birkat Kohanim, a benção sacerdotal, para iniciarmos bem a nossa semana, em paz, com muita shalom, e depois, para alegrar a nossa alma, vamos ouvir uma das canções de Apavarim, tá bom? Um abraço, shalom, shalom, lehitraot. Shavua Tov.
אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליה ויחונקה יישא אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום ברוך השם. אין לכם ומיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים וכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לחם ומיטה, כך את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. בואו תנסו. מתוק התפוח, הים ומלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב.